que eu preparei aqui hoje, eu queria chamar a sua atenção para uma verdade bíblica, para algumas verdades, melhor dizendo, tá? Chamar a sua atenção para aquilo que a gente tem tido e tem trazido como um tema para esse ano, que tem guiado a minha cabeça. As minhas reflexões durante esse ano todo têm tido um foco que eu tenho levado para todo dia que eu vou preparar um sermão, que eu estou lendo a Bíblia, pensando naquilo que eu vou trazer para vocês, além dos dias que eu leio a Bíblia para alimentar minha alma. Aí é diferente, mas o foco é o Evangelho. Eu quero mais do Evangelho puro e simples. Resumo disso: eu quero mais de Cristo. Então eu tenho aqui uns textos bíblicos que eu gostaria de chamar sua atenção para eles, e que você, lendo e nós refletindo, vamos refletindo juntos, você possa perceber a grandiosidade da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 32. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo 32. Pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, que eu quero fazer alguns comentários até Êxodo 34, e depois nós vamos nos reportar ao Novo Testamento. Vamos nos reportar a textos que eu tenho repetido aqui há alguns dias, que explicam esse texto de Êxodo 32, 33 e 34. No capítulo 32, nós temos uma história interessante. Israel está no deserto, chega no Monte Sinai. Moisés sobe o monte e some. O que a gente vai fazer agora? Diz o povo. E o povo meio que buscando uma direção, buscando algo que pudesse satisfazer o seu eu, seu ego, sua vontade, seu desejo de culto. Só para encurtar a história, eles fazem um bezerro de ouro. E quando eles fazem um bezerro de ouro, eles adoram esse bezerro. A Bíblia diz que Moisés vem descendo do monte, houve um alarido. Não, isso não é alarido de guerra, não. Quando ele chega no arraial, quando ele chega onde o povo está acampado, eles estão adorando um bezerro de ouro. A história diz que Moisés, naquela hora, acontece algo muito terrível, né? Estabelece-se uma guerra entre aqueles que não adoraram bezerros, que adoraram bezerros, que adoraram matam os que não adoraram, matam muitos dos que adoraram. E aí Moisés, como líder do povo, está nesse momento como que em crise. Você imagina o que é? Metade da igreja, ou menos a metade, sei lá, começa a adorar outro Deus. E você fala: onde eu errei, meu Deus? O que eu fiz? Eu tiro o povo do Egito para adorar a Deus, eles vão adorar o bezerro de ouro. E aí no capítulo 32, versículo 32, se você quiser ler, diz assim Moisés, depois disso: agora pois perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés tem uma crise e diz assim: Deus, se o Senhor não perdoar esse povo, se o Senhor destruir esse povo todo, é melhor começar por mim. Me mata, tira a minha vida, acaba comigo, porque o Senhor me escolhe para ir lá no Egito, tirar o povo do Egito. É como se ele estivesse dizendo isso. Eu vou lá, enfrento os egípcios, tiro o povo do Egito, venho aqui para adorar, e não é possível que agora a gente vai morrer aqui. Não é possível que agora a gente vai perecer nesse lugar. Então começa por mim, me mata. Mas aí o nosso eterno, o Senhor Todo-Poderoso, diz para ele: Moisés, eu vou riscar do meu livro aquele que pecar, Moisés. Ou seja, como se Deus estivesse dizendo: não vou te riscar, Moisés, fica calmo,
Está estressado, Moisés? Fica calmo. Aí no capítulo 33, Deus começa a dar uma solução meio que de acordo com a situação. No versículo 2 diz assim: e enviarei o anjo de adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Deus dá uma solução e diz assim: eu não vou destruir esse povo não, Moisés, mas você vai continuar no deserto, e eu vou mandar um anjo, eu vou mandar o mais poderoso que eu tiver, sei lá, eu vou mandar um anjo que vai guiar vocês, e vocês vão conquistar essa terra, vocês vão vencer. Aí Moisés entra em crise de novo. Eu quero vencer. São todas as promessas que talvez muitas igrejas e muitos crentes querem no nosso século. Vou te dar um anjo, você vai vencer, você vai mandar todo mundo para fora da terra, você vai ser um conquistador, Moisés. Mas aí Moisés pensa e diz assim: está tudo errado, o negócio de anjo está errado. No capítulo 33, a partir do versículo 12, diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois, olha só, a ousadia, a intrepidez, a petulância de Moisés. Ele está dizendo: o Senhor falou que ia comigo, o Senhor falou que ia enviar alguém, não me disse quem era, mas o Senhor também me disse que me conhece pelo nome. E continuando, versículo 13: agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Eu quero saber aonde o Senhor quer chegar com isso, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Olha só, essa nação é teu povo. Não se esqueça, o Senhor me chamou para libertar o povo, o Senhor disse que conhece meu nome, não se esqueça que eles são teu povo, é teu. Versículo 14: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aí Moisés, no versículo 15, diz: então disse-lhe Moisés: é isso aí, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir daqui. Eu não quero anjo, eu não quero vencer, eu não quero a glória da vitória, eu quero a tua presença conosco, porque sem a tua presença a vitória não é nada. Versículo 16, interessantíssimo: pois como se há de saber, preste atenção que Moisés entende o que as igrejas hoje não entendem e precisam entender, gente. Moisés no Velho Testamento com uma visão altamente cheia de coisas que se interpõem com Deus. Ele ainda não entende Deus como nós entendemos no Novo Testamento, mas ele diz assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Como é que as pessoas vão dizer assim: esse é o povo de Deus? Não é porventura em andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Qual é a grande diferença que Moisés entende, irmãos? Qual é a grande percepção, a grande sacada de Moisés? A grande sacada é: a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve a Deus é que o que serve a Deus tem a presença de Deus na vida dele. Você pode tentar lembrar que agora há pouco a gente lia que Moisés recebe uma promessa de Deus: o meu anjo vai contigo e você vai vencer. Você vai lançar da terra que eu prometi a vocês, os jebuseus, os heveus, os perizeus. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar fama, você vai melhorar de vida, você vai ter emprego. E aí a gente pode colocar aí um monte de coisas. Fique tranquilo, Moisés, a vitória está garantida, quem diz é o Eterno. Aí Moisés entende: ops, espera aí, não interessa se eu vou vencer, me interessa se o Senhor vai estar comigo. É isso que faz a diferença na minha vida. E aí Moisés diz: se o Senhor não for comigo,
não faz a gente subir daqui. Eu fico parado no deserto a vida toda. Sabe o que o deserto representa na história de Israel? O momento de sofrimento. Deus, eu fico sofrendo a vida toda, mas eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Porque vencer ou perder não faz a menor diferença, é a tua presença que faz a diferença. Ele entende isso, ele diz assim: as pessoas vão entender que nós somos o teu povo porque o Senhor está conosco, não é porque vencemos, não é porque ganhamos, não. As pessoas vão entender que nós achamos graça diante de ti porque o Senhor está junto com a gente. É igual marido e mulher, gente. Melhor do que um beijo, um sexo, é ter a companhia um do outro como se fossem um mesmo. Aí vem beijo, vem sexo, vem tudo bom. Marido e mulher, é melhor a presença um do outro na vida um do outro do que presentes, do que dinheiro. Moisés entende isso, coisa que as igrejas não entendem quando buscam dinheiro, quando acham, não, vou lá para a igreja porque Deus dá vitória. Vitória sem Deus é derrota, derrotas com Deus é vitória, gente. É uma frase de efeito, mas é real. Moisés entende isso. Se o Senhor não for comigo, eu não vou, eu não saio daqui. Então entenda a grandiosidade de ter Deus na sua vida. Não interessa o que você está vivendo, a melhor coisa é ter Deus contigo. E Moisés entende isso. Mas aí a caminhada de Moisés continua. A partir do versículo 17, Moisés diz assim: então tu está comigo mesmo? O Senhor vai comigo mesmo? O Senhor disse que vai comigo? Aí a Bíblia diz que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Aí Moisés, no versículo 18, diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Glória tem a ver com o que Deus é. Moisés pede: Deus, então deixa eu ver o Senhor, então deixa eu ter uma experiência real e conhecer na essência quem tu és. Eu quero conhecer exatamente como o Senhor é. Eu quero ver visivelmente essa glória. Preste atenção que para Moisés basta a presença de Deus, tá? Mas ele diz: rogo-te, mostre-me a tua glória. Deus dá uma resposta para Moisés, porque Moisés quer conhecer Deus na sua essência. E conhecer Deus na sua essência até então é impossível. Como é que você vai conhecer Deus? Como é que você vai ver Deus exatamente como Ele é? Lá no versículo 20, você pode ler aí, diz assim: acrescentou Deus falando para Moisés. No 19, vamos ler o 19 também. Diz assim: respondeu-lhe então, quando Moisés pede para ver a glória, respondeu-lhe: eu farei passar a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aí no versículo 20, e acrescentou: não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus diz: calma, Moisés, você não pode me ver essencialmente, quem eu sou, de fato, visivelmente, senão você morre. Você não pode ver a minha glória como ela é. Mas eu vou fazer passar diante de ti minha bondade. Eu vou te mostrar as minhas ações. Guarde isso no seu coração. A gente vai olhar no Novo Testamento algo maravilhoso, mexe com a minha alma. Eu vou mostrar a minha bondade. O que eu vou fazer contigo aqui hoje, Moisés, é mostrar para você o que eu faço, e você tem de me reconhecer pelo que eu faço. Eu vou te mostrar a tua bondade, porque ninguém pode me ver como eu sou. Moisés quer ver Deus como é, porém Deus quer mostrar para ele as ações dele, para que Moisés reconheça através das ações dele quem ele é. Aí no capítulo 34, para a gente encurtar a história, a Bíblia diz que Deus faz um trato lá com Moisés. Olha, então eu vou fazer o seguinte: está vendo ali uma pedra, Moisés, rachada no meio, na beira do penhasco? Você vai para o meio dela, a minha mão vai te cobrir, Moisés, e eu vou passar por você de costas, e você vai ver as minhas costas. No capítulo 34, a Bíblia diz que Moisés está lá no meio da rocha,
lendo em casa, você leia em casa, por favor, é muito, muito, muito lindo, é mais do que eu estou pregando aqui. Ele está lá no meio da rocha, de alguma forma o mundo eterno está sobre ele, para ele não morrer. A Bíblia diz que de repente, olha como é que diz lá, versículo 6, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, ele visita a iniquidade dos pais dos filhos até 3ª e 4ª geração. E esse texto tem um significado de aqueles que permanecem e que erram os mesmos erros dos seus pais. Deus não inocenta ele não, ele é culpado. Não tem nada a ver com maldição, que o pai pecou, o filho vai receber maldição, nada a ver. Quem conhece um pouco de Velho Testamento vai perceber que Deus está dizendo, Moisés está dizendo o seguinte: olha, se alguém é culpado. Para Deus, seja pai e filho, se o filho permanece no pecado, ele é culpado para Deus. Aí ele continua dizendo no versículo 8: imediatamente curvou-se Moisés para a terra. Ele se curva, queridos, e adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque esse povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por sua herança. Moisés, quando ele está lá no meio da rocha, a Bíblia diz que a glória de Deus passa por ele, e Deus havia dito: vou passar de costas, Moisés. Moisés tem um encontro, Moisés vê a glória, Moisés percebe a glória, Moisés vê as costas de Deus, e as costas de Deus, que não é só a frente, ele não percebe quem Deus é, mas é o bastante para ele entender: Deus é longânimo, perdoador, bom, ele não tem ninguém por inocente se é culpado, ele é justo. E Moisés adora, Moisés se curva e adora. Deus, vai com a gente, que a gente seja a sua herança. Moisés tem um encontro com a glória de Deus. Moisés percebe a glória de Deus, não como ela é, porque a glória de Deus vai ser revelada no Novo Testamento. A glória de Deus como ela é, vai ser revelada depois. Mas eu queria que você lembrasse sempre desse texto, porque ainda temos no nosso coração um desejo tremendo pelo espetacular. Moisés quer ver o espetacular. Moisés acha que a essência de Deus é o espetacular. Quando a gente pensa em glória no Velho Testamento, a ideia de glória no Velho Testamento é a presença visível de Deus, algo que acontece no mundo dos sentidos, da visão, que as pessoas veem, sentem, percebem. Ou seja, quando Deus se manifesta de forma visível no Velho Testamento, isso era tido como glória de Deus. E essa é a glória de Deus. Aí eu quero pegar esse texto com você, e quero que você vá comigo lá em João, no Novo Testamento, capítulo 1. Esse texto é simplesmente emocionante. O Evangelho de João, o capítulo é o 1. Moisés queria ver a glória, Moisés queria ver a essência de Deus, Moisés queria ver quem Deus é de fato. E aí o João vai escrever para a gente, o João que vê o Apocalipse, que ele escreve sua carta depois do Apocalipse, o João que vê o final da história, o João que vê o Cristo ressurreto. O nosso Jesus da cruz está ressurreto. Quando João vê lá em Apocalipse 5 o Cordeiro de Deus que venceu a morte, ele vê o Cordeiro ressurreto. Ele escreve assim no capítulo 1 do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, falando de Jesus. Lá no princípio,
quando não existia nada, quando todas as coisas eram informes, ele estava no princípio era o verbo, ele estava lá com Deus, mas ele não só estava, o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Ele é o Criador, gente. Olha como é que diz o versículo 3, João dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui é uma prova cabal da divindade, que Jesus é Deus, ele é o próprio Criador. Nada do que foi feito se fez. Eu conversava uma vez, e muitas vezes nós lemos a teologia, algumas teologias que dizem que Jesus é um ser criado. Ele não é um ser criado, tudo que é criado foi feito por ele. Ele é eterno. Ok? Aí continua João falando do nosso Jesus Cristo, versículo 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Agora João continua, a Bíblia continua contando a história, mas nós vamos pular para o versículo 9, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele falando ainda de Jesus, que as pessoas não tinham aceitado Jesus. Versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Versículo 14, esse é espetacular. Leia e guarde isso na sua alma. Diz assim: e o verbo, Deus, o que estava no princípio, o que é Deus, o Criador, o Eterno, o Poderoso, o que tem glória, o que em essência é a própria glória, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o que? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Vimos a glória de Deus em Jesus. O que Moisés não viu, nós vemos através de Jesus Cristo. Ele é a glória de Deus. Moisés disse assim: mostra-me a tua glória. Moisés: ninguém que vê minha glória vive. Isso é uma revelação parcial. Isso é vencido, isso é passado. Isso é passado. Porque Jesus agora é a glória de Deus. Você quer mais para corroborar tudo isso? Abra sua Bíblia em Colossenses 1,15. Aleluia. Diz assim, falando de Jesus, o Paulo vai dizer assim: Ele é, só Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. O que Moisés queria ver, os discípulos não só viram, mas tocaram, abraçaram. O traidor beijou a face. Alguns pregaram cravos nos seus braços, nas suas mãos. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir é Jesus Cristo. Duas palavras que nós lemos aí: unigênito, primogênito. Talvez careçam de uma breve explicação. A palavra unigênito é o único gerado, e a palavra gerado aqui não tem um sentido de criado. Ou seja, se nós formos para o grego aqui nesse texto que nós lemos tanto em João capítulo 1 versículo 14, como agora que nós lemos lá em Colossenses no capítulo 1 versículo 15, primogênito, o unigênito tem um sentido de que eternamente ele é de Deus, e ele é gerado em Deus, ele está em Deus. O que quer dizer isso? Ele é Deus.
Ele em nenhum momento foi criado. A palavra unigênito, né, vem de unigenitor, único, gerado por. Não tem um sentido de alguém que é criado e é menor, mas é como se a Bíblia estivesse tentando explicar que o Deus do Velho Testamento, o eterno, poderoso, o Senhor de Israel, de si mesmo veio algo à terra, único gerado. Nesse sentido, a palavra primogênito não tem sentido de primeiro criado, mas tem o sentido de o primeiro que vem antes de toda a criação. Ele é antes de tudo, ou seja, Ele é Deus. Lemos então o Novo Testamento, e nessa breve explicação, você pode procurar aí, que tem milhões de explicações melhores que a minha. Nós percebemos que Ele é a exata imagem daquilo que Moisés queria ver. Logo no Novo Testamento, quem vê a face de Deus não morre, quem vê a face de Deus vive. Quem olha para Jesus, dizia o salmista profetizando esse momento, olharam para Ele e não foram confundidos, os seus rostos ficaram iluminados. Quem olha para Cristo é salvo. Aí você pode pensar, mas pastor, eu gosto de coisas espetaculares e não há problema nenhum, eu também gosto, mas não há nada mais espetacular do que entender o que Moisés entendeu no Velho Testamento e fazendo uma conexão com o que Cristo é. Ele é o único, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é a própria imagem do que Moisés queria ver. Quando nós fazemos essa conexão, nós temos de perceber o seguinte: nada nem ninguém é mais importante na vida de um homem do que o próprio Jesus Cristo. Se você não é capaz de ver a glória de Deus na imagem de Jesus, é bem possível que você vá para o inferno vendo a glória de Deus em outras coisas. É duro o que eu estou dizendo, mas tem muito evangélico que naquele dia vai se surpreender, porque ele viu a glória. Entre aspas, eu estou gravando um áudio, então eu tenho que dizer, entre aspas, ele viu a glória. Você lembra? Aí eu vou lembrar de novo de um texto que parece que eu cito muito aqui, mas faz-se necessário no momento que a gente vive. Senhor, nós profetizamos, nós fizemos maravilhas, nós fizemos tantas coisas no Teu nome, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Eles viram o espetacular, mas não perceberam que a glória de Deus é na face de Jesus Cristo, seu Filho. Uma igreja que não traz Cristo no centro é um problema. Você percebe que lá Moisés viu e percebeu mais ou menos quem Deus era pelas atitudes. Deus falou, não, minha face não, eu quero que você veja as minhas ações. Eu vou te mostrar que eu sou bondoso e misericordioso. Quando Moisés vê as costas de Deus, Moisés diz, Deus é benigno, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem João 14, versículo 11. Abre a sua Bíblia lá. Evangelho de João, capítulo 14. Esse texto é, como dizia aquele personagem, fenomenal. Você lembra? João 14 diz assim, eu chorei algumas vezes lendo esses textos essa semana. Eu não consegui preparar um sermão escrito. Não consegui. Chorava às vezes. Ontem a gente estava no ônibus, eu lendo ali com o pessoal, falei, não, deixa eu parar aqui. Olha só João capítulo 14. Eu quero ler ele desde o primeiro versículo, só para você acompanhar um raciocínio melhor. Não se turbe o vosso coração. Jesus dizendo, né? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Agora preste atenção. E vós sabeis o caminho para onde vou. Tomé disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como é que a gente vai saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7.
se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Vocês estão vendo Deus, olha só. O Pai, você lembra do Pai lá de Moisés, irmãos? Jesus está dizendo assim: vocês estão vendo o Pai. Para com isso. Para tudo, pastor. Espera aí. Imagina a cena. Os discípulos reunidos com Jesus. Jesus fala assim: tá, se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. E vocês estão vendo o Pai. Opa, Jesus pirou. Jesus está maluco. O que ele quer dizer com isso? Não é possível que ele está querendo dizer isso. É isso mesmo. Vai continuando a leitura e você vai vendo. Replicou-lhe Filipe. Aí Filipe não entende assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso vai nos bastar. É o pedido de Moisés. Quero ver tua glória, quero ver o Senhor, quero ver face a face, exatamente como o Senhor é. Eu quero ver. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Versículo 9, olha aí. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Eu quero ver tua glória, eu quero ver a glória do Pai. Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, você ainda não me conhece? Olha só, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha aqui para mim. Olha o que Jesus fez com eles. Olha para todo mundo aí. Você está vendo o Pai? Você está vendo? Aí continuando a leitura agora, pode continuar aí. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, Filipe? Você não entendeu ainda? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz suas obras. Olha agora no versículo 11, que é o mesmo encontro de Moisés. É o que Jesus faz, que os discípulos tenham nesse momento respondendo a Filipe. Versículo 11 assim: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. É a mesma coisa, Filipe, entendeu? Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Você lembra que quando Moisés pede: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face, eu quero ver o Senhor, quem o Senhor é de fato? Ele fala assim: eu vou te mostrar que sou bondoso e compassivo. Você lembra? O que Deus está dizendo para Moisés? Eu não vou mostrar essencialmente quem eu sou, mas eu vou mostrar para você que as minhas obras são de bondade, de misericórdia, de compaixão, de amor. Agora Jesus está dizendo para Filipe o que ele mesmo disse a Moisés lá no Êxodo: o que eu faço é o que o Pai faz, e as obras que eu faço é que você tem que reconhecer o Pai em mim. Queridos, olhando para esses textos, eu quero rapidamente encerrar minha palavra com três coisas que precisam ficar marcadas olhando para esses textos. A primeira: o Evangelho tem uma centralidade em Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Ou seja, nada no Evangelho tem outro ponto central. Nada do Evangelho e no Evangelho tem mais importância do que a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada. Se um culto está centrado nos milagres, esse culto não é bíblico. Se um culto está centrado no pastor, esse culto não é bíblico. Se o culto está centrado num grupo de músicas, esse culto não é bíblico. O nosso culto, o centro dele, o mais importante e quem deve estar no trono é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro do Evangelho. E todo dia a gente tem que chamar a atenção da igreja. Irmãos, Jesus é a coisa mais importante. A centralidade, devemos lutar todos os dias para manter a centralidade em Jesus Cristo. A mensagem das nossas músicas devem ser Jesus Cristo. Nós cantamos hoje:
derrama sua Shekinah sobre nós. Se você espera algo espetacular, tome-lhe um bufete. Jesus é o maior espetáculo que existiu. O que você tem de ver com derrama sua presença, porque Shekinah é presença sobre nós, e derrama sua glória sobre nós, eu diria que eu não devo nem cantar derrama, eu diria dizer, Deus já derramou sua glória sobre nós, porque Jesus está em nós. Ele é o centro. Eu estou dizendo que a música está errada, mas podia ser melhorada, porque é muito veterotestamentário, é meio Moisés. Moisés é passado, nós vivemos a glória do Cristo. Ele nos deu um novo cálice, uma nova aliança, e nessa nova aliança ele se revelou a presença de Deus. Jesus é o centro. Segundo conselho que eu quero deixar para você, uma coisa que a gente tem que pensar: ser como Ele, se Ele é o centro, se Ele é mais importante, se Ele é a própria essência de Deus, se Ele é a própria imagem de Deus, se Ele é a glória de Deus, se Ele é o eterno, se Ele é o Criador, se Ele é o Senhor de todas as coisas, ser como Ele deve ser o meu objetivo. O que de prática eu tiro disso? O meu maior objetivo é seguir os seus passos, é ser como Ele. Lembra que sempre que a gente fala da Bíblia, a gente tem de lembrar, perdoa o irmão, porque Jesus pegou uma mulher no ato do adultério e perdoa, não é assim que a gente fala o tempo todo? Jesus é o meu maior objetivo. Terceiro, obedecer às suas palavras é o único caminho. É o único. Não, o único não precisa nem dizer que é o único, é o caminho, artigo definido, o caminho. Acabamos de ler aqui em João capítulo 14, ele dizendo: você quer saber para onde eu vou mesmo? Eu sou o caminho. Não tem um lugar, sou eu. É por isso que o céu é Jesus, entendeu? Se você não consegue enxergar no que Jesus fez, no que Ele é, e na cruz, a glória de Deus, você não quer nem ir para o céu, cara. Porque sou eu o caminho. Você quer saber? Você sabe, já disse a vocês, eu sou o caminho, disse Jesus. Eu não prego a verdade, eu sou a verdade. Eu não quero que aconteça a vida, eu sou a vida, dizia Jesus. Eu sou a vida. Ou seja, você quer realmente seguir no caminho certo? Sou eu, me siga. Você quer realmente encontrar a verdade? Nos livros de teologia você não vai encontrar, não vai mesmo, mas nem filosofia, nem sociologia, nem na medicina, isso tudo é uma porcaria. Eu sou a verdade. Verdade sou eu, sou o eterno. Você quer ter vida? Você quer viver eternamente? Eu sou a vida. Então eu encerro minhas palavras dizendo para todos nessa noite: Jesus é Deus, é a imagem de Deus, é a glória de Deus. Não vamos esperar outra glória que não seja essa. Não vamos buscar outra glória que não seja essa. E não vamos viver outra glória que não seja essa.